extraordinárias da Sagrada Eucaristia, queridos coroinhas, flores naturais que ornamentam este nosso espaço celebrativo, queridos missionários, irmãos e irmãs na fé, permitam-me fazer a nossa reflexão um pouquinho mais prolongada hoje. Temos algumas coisas para conversar, creio que importantes, no que diz respeito à palavra de Deus que nós acabamos de ouvir e a fé que nós professamos. Volvemos nosso olhar para a primeira leitura. E a primeira leitura de hoje nós extraímos da carta de São Paulo aos Efésios. O apóstolo começa dizendo da grandiosidade de Deus. E diz o apóstolo: eu dobro os joelhos diante do Pai. Quanto tempo faz que você dobrou o joelho em oração? Quanto tempo faz que você se colocou na presença de Jesus? Quanto tempo faz que você entrou na intimidade com Deus? Quanto tempo faz que você não dialoga com seu Pai? E digo, o Pai Celeste. Dobrar o joelho é um ato de adoração, é um ato de reconhecimento, de perceptividade da grandiosidade de Deus. Mas o apóstolo ainda diz: Deus, de quem toda e qualquer família recebe seu nome, no céu e na terra. Para não restar dúvida, porque nós temos vários deuses na terra. Vários deuses na terra. Mas diz o apóstolo, no céu e na terra, para esclarecer de uma vez por todas. Porque de fato no céu só existe um Deus. Só existe Deus. Mas todo ídolo que nós colocamos no lugar de Deus consiste, tantas e quantas vezes, em deuses para as nossas vidas. São Paulo diz: dobrar o joelho diante de Deus que está no céu e que está na terra. Que Ele vos conceda segundo a riqueza de sua glória. E o que é que significa a glória de Deus? A riqueza da glória de Deus não é somente a eternidade. A riqueza da glória de Deus é a saúde que temos, é a família, é a unidade, é a fé, é o compromisso, é a fidelidade. São os filhos, frutos de um matrimônio, o trabalho, a amizade, o respeito, o carinho, a dedicação, o compromisso. Tudo isso são expressões da glória de Deus. Precisamos então saber como que a glória de Deus se manifesta em nossa vida. E cada um aqui teria um motivo bem particular. Começando pela família tesouro que Deus nos dá. O apóstolo diz: no Espírito Santo nós somos cheios do amor de Deus, repletos do amor de Deus, purificados no amor de Deus. E aqui nós queremos apresentar o grande ícone que soube interiorizar a graça, a força do Espírito Santo dentro de si, que foi a Virgem Maria. Ela que para nós
é modelo pronto e acabado de missionária, pois soube interpretar a vontade de Deus e levar ao mundo o seu Filho Jesus. Se existe alguém que nós devemos olhar na face da terra, que permitiu que o Espírito Santo entrasse em si e gerasse o que Deus espera, esta pessoa para nós é a Virgem Maria, é Nossa Senhora. Mas o apóstolo aqui começa então as exigências bíblicas, exigências da fé, dizendo que nós somos enraizados neste amor. Irmãos, a árvore que não tem raiz não se mantém. A árvore que não tem raiz não se alimenta. A árvore que não tem raiz não se sustenta. E nós estamos exortados pelo apóstolo Paulo a fazer no amor, ou do amor que Deus nos dá, as raízes da nossa família, as raízes da nossa fé, as raízes da nossa igreja. O apóstolo diz: assim sendo, tereis com capacidade de compreender, e compreender de uma vez por todas os desígnios de Deus, a exemplo dos santos. Que riqueza de expressão, que riqueza espiritual o apóstolo nos concede nesta noite. Se permitirmos ser enraizados no amor, nós teremos a capacidade de compreender o que os santos compreenderam. Homens e mulheres que se fizeram, que se imolaram neste mesmo amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo ainda diz: assim nós teremos capacidade em todas as dimensões, e diz, na largura, na profundeza, na altura, de perceber quão grande é o amor de Deus por nós. Queremos então dizer que o amor é e continuará sendo na vida do homem o sentido e o significado. Não se compreende uma pessoa, por mais errada que seja, se não for no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. O apóstolo Paulo ainda nos diz: aquele que tudo pode, realiza superabundantemente no mundo mais do que nós pedimos. Mais do que nós pedimos. Parece que nós pedimos muito pouco, e o pouco que pedimos, às vezes, não recebemos. O que entendemos ou compreendemos a partir da proposta paulina é a seguinte coisa: nem tudo que nós pedimos nós recebemos, e nem tudo que nós temos é fruto do que pedimos. Por quê? Porque Deus dá muito mais do que nós pedimos. Deus dá muito mais do que nós merecemos, porque Deus é amor. Aquele que tudo pode, realiza superabundantemente, muito mais do que nós pedimos e concebemos. Por fim, o salmista nos diz: transborda em toda a terra a bondade do Senhor. A ação do homem, a ação do missionário, a ação do cristão, a ação do batizado, não pode ser outra, senão de fazer com que esta graça, mediante tudo aquilo que nós recebemos, possa superabundar neste mundo em que vivemos, neste solo em que pisamos, neste ambiente em que nos encontramos. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Aliás, bondade e amor são os nomes do qual nós chamamos o Senhor nosso Deus. Que aquela divisão, o espírito de divisão, que aparentemente causa medo no Evangelho, seja agora compreendida por nós.
Se perguntássemos aqui aos mais experientes, como entender o evangelho de hoje? Jesus dizendo no começo do evangelho, pensa que eu vim trazer paz? Não, vim trazer fogo, e oxalá que já tivesse aceso. Foi assim que ele disse? Pensa que eu vim trazer paz? Não. Pensa que eu vim trazer unidade, vim trazer divisão. Uma família que tem 5 filhos, 5 coroinhas, 3 para um lado, 2 para outro, um placar favorável para nós, não é? O que é que disse então Jesus? Pensa que eu vim unir os 5? Não, vim separar. 3 contra 2. 3-2 para nós. E mais, dizendo assim: o pai ficará contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra o filho, a sogra contra a nora e a nora contra... Vocês entenderam alguma coisa deste evangelho? Essa divisão que Jesus quer? Entenderam? Alguém quer dar uma palavrinha? Por volta do ano 70, ano em que o evangelista Lucas escreveu o evangelho, ele quis simplesmente traduzir o que a senhora interpretou. Nós não podemos esquecer de que a Palestina toda, território de Jesus Cristo, vivia uma religião chamada judaísmo. Quando Jesus Cristo implantou sua filosofia de vida e apresentou o amor como ponto alto de sua religião, então este segmento a Jesus passou a ser chamado de cristianismo. O que é que acontece? As pessoas deixavam a religião antiga do judaísmo e faziam a sua adesão ao cristianismo, a religião de Cristo, com redundância e tudo. Mas o que quer dizer? Quando alguém da família, algum membro da família, tornava-se cristão, era preferível ao restante da família entregar aquele membro ao Império Romano, ao exército romano, para ser preso e morto, do que vê-lo cristão. Quando um pai de família tornava-se seguidor de Jesus, o próprio filho denunciava ao pai e entregava ao exército romano. Quando o casamento estava pronto, viu, para acontecer, e a nora tornava-se discípulo de Jesus Cristo, a sogra dizia: vai casar com outro, mas com meu filho não. Causava então logo uma divisão entre nora e sogra, e aquele casamento não ia para frente. Aí o que é que Jesus está dizendo? Eu não quero meio termo. Eu não quero nem quente ou frio, morto, vomito. Ou é meu discípulo ou não é meu discípulo. E assim foi compreendido de que o seguimento a Jesus Cristo é uma decisão, e uma decisão radical. Peçamos, pois, nesta Eucaristia, que Deus abençoe, unifique e fortaleça as nossas famílias, para que, à luz do Espírito Santo, nós tenhamos coragem e capacidade de seguir a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Assim seja. Amém.